Começa agora mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá e hoje vamos falar de bullying e de problemas com a comida, à boleia de um e-mail de uma ouvinte, e de como chamar gorda a uma criança pequena pode gerar questões como a recusa em alimentar-se. Vamos por partes. Olá, Eduardo. Estamos a falar de uma menina de 4 anos a quem as colegas de 6 chamam gorda. E eu, antes de mais, pergunto-lhe, o bullying começa assim tão cedo? Olá, Judite. Começa de uma forma que aparentemente parecia quase acidental ou até razoavelmente inócua, mas de facto isto, num determinado contexto, é colocado de uma maneira tão feroz em relação a uma criança que ela se sente completamente atropelada por este tipo de abordagem. E quando nós pensamos em crianças de 4 anos, às vezes pensamos também que elas não valorizam este tipo de coisas e que lhes passa tudo um bocadinho mais ou menos ao lado, o que não é verdade, e fica tão preso à pele este tipo de experiências que marcas em muitas circunstâncias pela vida fora, condicionas de um ponto de vista social, rouba-lhes segurança, rouba-lhes a capacidade de estarem à vontade, com uma autoestima idêntica à das outras crianças, e interagirem umas com as outras, e portanto isto faz-lhes mesmo mal. E depois desencadeia, naturalmente, uma relação com a comida que é uma relação completamente embrulhada neste tipo de mal-entendidos que em relação à qual muitas vezes os pais ficam literalmente sem saber o que hão de fazer. Este e-mail é de uma avó. É de uma avó que descreve a neta como uma criança alegre, que come com prazer e satisfação, mas como vivem longe, passam alguns períodos sem se ver e, portanto, quando a reviu, percebeu-se que tinha perdido peso e que os pais explicaram que agora não quer comer. E foi numa tentativa de conversa com a criança que se acabaram de, enfim, que se aperceberam de onde é que vem esta questão de não querer comer. Como é que uma criança tão pequena consegue ter este tipo de autocontrolo até? Os ditos, porque nós estamos a falar, eu sei que pôr uma legenda destas pode fazer com que alguns dos nossos ouvintes fiquem até um pouco arrepiados, mas nós estamos a falar de uma anorexiazinha, uma atitude que é um bocadinho reativa em relação a todos aqueles maus tratos das colegas mais velhas. E, portanto, em função disso, quando uma criança se sente muito desamparada, muito triste, sobretudo muito triste, claro que tem este tipo de comportamentos. Isto ficou mais nítido porque, apesar de tudo, os pais e a avó foram estando em cima do acontecimento e, portanto, acabaram por pegar no fio da meada, mas em muitas circunstâncias não se consegue fazer isso. Percebe-se que as crianças alteram o comportamento de forma muito significativa. O truque aqui é sempre o mesmo. Elas, em muitos momentos, alteram o comportamento de forma muito exuberante e quase de um dia para o outro. E quando é assim, assinala que houve ali qualquer coisa com um valor de traumatismo efetivo na sua vida que fez com que elas tomassem medidas radicais. Mas sim, as crianças de 4 anos, quando se sentem muito magoadas, muito tristes e, na verdade, muito sozinhas perante este tipo de investidas, podem perfeitamente ter este tipo de comportamento. E quando a perda de peso começa a ser tão clara que uma avó, quando revê a neta, fica num ai Jesus, o que é que se está a passar? Isso significa que as coisas estão mais graves do que podem parecer, porque uma perda de peso tão significativa em tão pouco tempo para uma criança pode ter consequências graves, mesmo a nível metabólico, mas inevitavelmente
as consequências mais graves são a nível psicológico, porque ela está ali muito, muito, muito maltratada, muito mais do que à primeira vista possa parecer. Com 4 anos, quanto de uma experiência destas esta criança pode levar para o futuro? Ou seja, tudo. Pode tudo? É um bocadinho duro pôr as coisas assim, não é, Judite? Porque uma pessoa pensa, vai-se esquecer, não é? Não se vai lembrar. Nunca. Por isso é que eu acho que é muito importante que os pais, quando estão à beira de um ataque de nervos, e que, como todos os pais saudáveis, e que às vezes dizem o que querem e sobretudo o que não querem, e fazem birras e amusos e aquelas coisas típicas dos pais saudáveis, ainda assim é importante que eles reajam e ponham cá para fora aquilo que sentem, sem nunca perderem de vista que aquelas circunstâncias com efeitos especiais que em alguns momentos acabam por gerar não são tão inócuas como pode parecer, e pela vida fora as crianças lembram-se meticulosamente de tudo isso, com uma particularidade: quando ficam mais crescidas elas são capazes de pôr as legendas que quando são pequeninas não são capazes de pôr. Mas, portanto, em relação a esta criança, tudo. E é muito importante que nós não percamos de vista isso, porque a relação dela com a comida pode enviesar-se toda à conta disto, mas a relação com a escola pode não ficar muito melhor. E, portanto, os pais já falaram com a educadora, a escola vai estar atenta. A questão é como é que é possível reverter isto, dar algum tipo de reforço positivo a esta criança para ela encarar as coisas de outra forma? A melhor maneira é a mãe e o pai chegarem-se à frente, com o auxílio da educadora, evidentemente, e deixarem muito claro que, seja de que forma for, vão-se zangar muitíssimo com a escola por causa daquelas crianças que estão a magoar continuadamente. Ela tem que se sentir protegida no meio de tudo isto, porque de outra forma é como se, no fundo, ela sentisse que aquelas crianças mais velhas lhes fazem mal, e a educadora e os pais, que são pessoas em quem ela deposita tanta confiança, parecem tão distraídos, então é porque são, de certa maneira, coniventes com isto tudo. Portanto, acima de tudo, no primeiro momento, ela tem que se sentir claramente protegida, e depois, por favor, estes pais não podem fazer aquilo que muitas vezes os pais fazem, que é irem muito à boleia da vontade de uma criança. Ninguém está a dizer para lhe apertarem o nariz e lhe porem a comida pela boca abaixo, ninguém está a dizer isso, mas não podemos permitir este tipo de comportamentos sob pena deles ganharem escala e a determinado momento aquilo que era uma anorexiazinha reativa se transforme numa enormíssima dor de cabeça. E, portanto, a questão da alimentação aqui passa a ser fundamental e com necessidade de grande vigilância. Sem dúvida absolutamente nenhuma, porque para que esta avó se tenha dado conta desta mudança tão exuberante em tão pouco tempo, é porque isto evidencia níveis de sofrimento que estão a ir muitíssimo para além do razoável, e isto é que de modo algum pode acontecer. Fazer uma alteração alimentar no sentido de, não faço ideia, mas comer mais saudável para tentar... Não é tanto por aí. Não é tanto por aí. Quando esta criança depois recuperar a sua relação com o corpo de uma forma mais orgulhosa e até mais vaidosa, encantados da vida, mas não podemos estar a ir lateralmente a resolver um problema que tem que ser resolvido de forma estrutural, com muito mais veemência. Não é pelo tipo de alimentação, é pela qualidade dos maus tratos que esta criança está a ter este tipo de atitudes, e isso é que não pode ser nunca perdido de vista. Como é que se reforça a autoestima desta criança para que comentários destes não tenham grande interferência na sua forma de se olhar? Primeiro, como eu lhe disse, protegendo-a das más com as devidas aspas, e depois trabalhando de uma forma dedicada, neste caso os pais, para que esta criança se sinta a reconciliar com o corpo, a ponto de ela se sentir a mais bonita lá da escola. A partir desse momento, pronto, a coisa cicatrizou. Aquilo que era
uma hemorragia que parecia imparável, transformou-se numa oportunidade para ela ter uma relação tão mais intensa e orgulhosa com o corpo, que depois aí a coisa esbate. Nunca desaparece este tipo de episódio, esta memória fica lá, mas todas as consequências que isso lhe trouxe neste ano de tempo é que ficam mais sossegadas, e é aí que nós queremos chegar. É um tema importante, certeza que vamos voltar a ele noutras circunstâncias. Que acontece tantas vezes em tantas escolas, tantas, e que nós valorizamos pouco, porque temos sempre a ideia que as coisas passam ao lado das crianças e não é assim. Porque elas são pequenas e depois já não se lembram. Sim. E afinal de contas não é nada disso. Nada. Eduardo, hoje ficamos por aqui, amanhã voltamos com mais um tema e até lá já sabe, continua a escrever-nos para eduardosá@observador.pt com temas destes tão importantes que podem servir de luz para outros pais e outros avós. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Outro abraço para si e até amanhã, Judite.